Direto da redação. Você que é pai, você que é mãe deve ficar muito atento para esse dado que nós vamos divulgar agora. É sobre a saúde mental de crianças e jovens que está sendo afetada pelo excesso de rede, de telas e redes sociais. Isso foi um estudo que acendeu esse alerta, que é um importante alerta para a relação entre as redes sociais e a piora na saúde mental de crianças e adolescentes. O que se deve fazer, o que especialistas recomendam fazer, é trocar esse excesso, fazer pelo menos aí remediar, trocar um pouquinho por atividades offline. Difícil, né? Mas é preciso que seja feito. Você vai conhecer aqui a experiência de algumas pessoas que têm filhos e que viveram essas duas experiências. A criança que teve um pouquinho mais de acesso à tela e a criança, e a pessoa que tem o segundo filho e já aprendeu na primeira experiência que deve reduzir o contato ou retardar o contato da criança com tela e com redes sociais. E essa pesquisa ela foi divulgada, você vai conhecer o detalhamento dela, é importante que você conheça. Por quê? O que ela encontrou ali? O que essa pesquisa aponta? Que 1 em cada 7 jovens, isso entre 14% dos entrevistados, na faixa entre 10 e 19 anos, tem enfrentado algum problema ligado à saúde mental que está relacionado a esse excesso de redes sociais. E o outro dado aqui que a pesquisa, esse relatório, ele revela, é uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e as taxas de tentativas de suicídio. Com 6 em cada 100 mil adolescentes na faixa etária entre 15 e 19 anos, tirando a própria vida. Então você vai ouvir aqui a experiência, vai ouvir a opinião de psiquiatras, é um assunto que está na ordem do dia, porque o smartphone é o veículo de massa e nesse aparelhinho que todo mundo tem, até criança tem, você tem um mundo na palma da mão. E você tem ali também um festival de problemas que pode desencadear em uma criança. É a criança entrando naquele nível de comparação. Então, assim, é uma profusão de problemas que os especialistas estão se defrontando. Existe uma dependência excessiva hoje ao telefone, esse tipo de equipamento. De forma que já existe tratamento para quem tem essa dependência excessiva. E essa patologia ela é definida como nanofobia. Aquela pessoa que não pode viver sem o celular, não pode viver sem um aparelho, sem o smartphone. Ela entra em pânico. Então você vai agora acompanhar essa reportagem aqui, e é muito interessante que você acompanhe, porque ela está na ordem do dia, não é só para pai e mãe, não é para as famílias. Vamos acompanhar. Denise tem 4 filhos com idades entre 29 e 7 anos. Além de criar mecanismos para monitorar o que todos veem nas redes sociais, a servidora pública conta o que a experiência com os mais velhos ensinou. Celular próprio para o mais novo? Nem pensar. A gente vai aprendendo. Então, eu tenho uma filha, que é a minha terceira filha, que quer a mesma liberdade que os outros tiveram, e ela está tendo menos. Ela não tem Instagram, tem 12 anos e acha que deve ter Instagram. Né? Hoje, mais do que nunca, por mim, eu postergava até os 16, apesar de eu achar isso muito difícil. Uma pesquisa divulgada recentemente pela fundação holandesa Kids Rights acende um alerta para pais e educadores em todo o mundo. 1 em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos tem enfrentado algum problema ligado à saúde mental relacionado às redes sociais. O relatório também observou uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e taxas de tentativas de suicídio, com 6 em cada 100 mil adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos, tirando a própria vida. Para a psiquiatra Gabriela Krenzel, as meninas têm sido as mais afetadas, não só pelo tempo excessivo de navegação, como também pelos conteúdos das redes. Meninas adolescentes têm sofrido demais
com as suas comparações, né, da sua beleza, da sua forma física, das coisas que elas podem fazer, do alcance que elas conseguem ter no seu dia a dia, e isso é extremamente nocivo e aumenta a ansiedade, diminui a autoestima, muitas vezes aumenta sintomas depressivos. Ainda segundo a médica, é preciso proporcionar alternativas para que crianças e jovens tirem o celular das mãos e conheçam atividades mais criativas. Uma das medidas de saúde mental que a gente está cada vez mais sugerindo é: reduzam o tempo de tela, aumentem o tempo ao ar livre, aumentem o tempo de brincadeira criativa, de brincadeira livre,